Salmo 23, versículo 5, tá? É o texto que eu vou ler aqui com vocês. E diz assim, ó: Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Vamos orar. Senhor, nós já estivemos orando, já lançamos diante do Senhor as nossas necessidades e petições. Agora, através dessa breve palavra, que o Senhor possa falar conosco e nos dar direção para a nossa vida, Senhor. Continue sustentando a tua igreja pela tua palavra. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, deixa eu só compartilhar aqui a tela. Pronto. Existem 3 palavras que mudam todas as coisas. Eu não sou muito bom de português, você que conhece um pouquinho mais pode me dizer, mas eu acho que essas 3 palavras é chamada de prefixo. Prefixo. É o des. D-E-S. Por exemplo, com des, a obediência vira desobediência. Então, uma palavra, obediência, você coloca o prefixo, vira desobediência. Respeito é mudado para desrespeito. Consideração se torna desconsideração. Compromisso vira descompromisso. E graça é transformada em desgraça. Tudo por causa do des. Um exemplo do poder desse trio de palavras é a palavra apontamento. Apontamento é uma coisa boa para se fazer. Apontamento cria um senso de previsibilidade num mundo que é imprevisível. Dá-nos a sensação de que a gente consegue controlar o futuro. Apontamento é você planejar alguma coisa. É você desejar que alguma coisa funcione daquela forma. Agora, um desapontamento recorda-nos que nós não conseguimos controlar o futuro. Um desapontamento é um apontamento perdido, é um planejamento fracassado, é um plano que não funcionou. O que nós esperávamos que aconteceria não aconteceu. Nós queríamos aposentadoria e nós obtivemos serviço. Nós tivemos divórcio em vez de família, demissão em lugar de promoção. E quando isso acontece, quando o des invade as nossas palavras, nós colocamos sobre os nossos ombros o fardo do desapontamento. O fardo do desapontamento. E como que nós reagimos quando isso acontece? Nós deixamos que os desapontamentos venham a consumir toda a nossa vida? Nós vamos ficar o resto da nossa vida amargurado porque aquilo que nós queríamos não aconteceu, aquilo que nós planejamos não deu do jeito que nós planejamos? Ou nós vamos, por exemplo, seguir o exemplo do apóstolo Paulo? Porque o apóstolo Paulo, a gente sabe pelas suas cartas que a sua meta era ser um missionário na Espanha. Veja o que ele diz em Romanos capítulo 15, os versos 23 e 24. Ele fala assim: Mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudar em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Então, o que Paulo está fazendo aqui? Ele está fazendo um apontamento, um planejamento, um objetivo a ser realizado. E qual que era esse apontamento? Ir à Espanha. Ele está dizendo, aqui em toda a redondeza já foi pregado o evangelho. E lá na Espanha eu sei que o evangelho ainda não chegou. Então, o meu objetivo, meu plano é chegar à Espanha e lá pregar o evangelho. No entanto, em vez de mandar Paulo à Espanha, Deus o mandou para a prisão. E no cárcere, Paulo poderia ter ficado lamentando da oportunidade que ele havia perdido,
frustrado com algumas pessoas, frustrado até mesmo com Deus, né? Porque aquilo que ele planejou, aquilo que ele desejava, aonde estavam os seus objetivos, nada disso se cumpriu, nada disso se realizou. Em vez disso, em vez de ficar desapontado, ele decidiu: enquanto eu estiver aqui, posso muito bem, enquanto eu estiver preso, enquanto eu estiver no cárcere, enquanto eu não puder sair desse lugar, eu posso muito bem escrever algumas cartas. Por isso a nossa Bíblia tem as epístolas a Filemon, aos Filipenses, aos Colossenses e aos Efésios, as chamadas epístolas da prisão ou cartas da prisão. Certamente Paulo teria feito um grande trabalho na Espanha, mas esse trabalho seria tão grandioso e de alcance tão grande quanto essas cartas? Nós já estivemos em algum momento na posição de Paulo. Nós estávamos rumo à Espanha, ou então da faculdade, do casamento, da independência, mas aí então veio o desemprego, veio a gravidez, veio a doença. E nós acabamos na prisão, não na Espanha. Adeus Espanha, adeus apontamento, olá desapontamento, olá dor. E como que nós lidamos com isso? Ou melhor, como que nós estamos lidando com isso? Eu não sei você, mas eu tinha alguns planos para a igreja, alguns planos pessoais, alguns planos ministeriais para 2020. E nada do que eu planejei, nada daquilo que eu sonhei, nada daquilo que eu desejei para esse ano aconteceu. Como que nós lidamos com isso? O salmista diz para a gente exatamente aquilo que nós precisamos nessas horas. Ele diz: tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. No antigo Israel, os pastores usavam o óleo para curar machucado. O pasto era um lugar perigoso para as ovelhas. Espinhos furam, pedras cortam, ou uma ovelha esfrega a cabeça com muita força contra uma árvore, ovelhas se machucam. E como o pastor não quer que o ferimento delas se transforme numa infecção, ele inspeciona diariamente cada uma das suas ovelhas. Deus também não quer que os nossos machucados infeccionem. Assim como as ovelhas, nós também temos machucados, mas os nossos ferimentos são do coração, que vieram de um desapontamento após o outro. E se nós não tomarmos cuidado, esses ferimentos podem se transformar em amargura. Por isso, assim como as ovelhas, nós também precisamos ser tratados, precisamos ser curados. Os nossos ferimentos são causados por frustrações, por infortúnios, por angústias. Você não é convidado para o jantar, você não faz parte da equipe, você não consegue entrar na faculdade, o seu patrão não reconhece o seu trabalho duro, o seu marido não nota que você cortou o cabelo, e essas coisas vão nos deixando irritado, melancólico, ferido. A exemplo das ovelhas, as nossas feridas vêm de vivermos no mundo. Nós temos de enfrentar o envelhecimento, nós temos que lidar com as perdas, nós temos que encarar as doenças. Algumas vezes nós enfrentamos traições, outras vezes nós enfrentamos injustiças. E quanto maior o tempo nesse mundo, mais enfrentaremos feridas de uma espécie ou de outra. Então nós, como as ovelhas, ficamos machucados. E nós, como as ovelhas, também temos um pastor. O Salmo 100, versículo 3 diz assim: reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. O Senhor é o nosso pastor. Se os evangelhos nos ensinam alguma coisa, ensinam-nos que Jesus é o bom pastor. João 10:11. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor quer cuidar de nossas feridas, mas para isso nós precisamos permitir que ele faça isso. Antes de tudo, nós precisamos ir até ele. Não é ir até o amigo, não é ir até o pastor, não é ir até o irmão. Nós podemos fazer isso depois.
Agora nós precisamos ir até o Senhor, porque somente Deus pode curar as feridas. O Salmo 147,3 diz: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Você tem levado os seus desapontamentos a Deus? Tem colocado diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu planejei isso, eu queria dessa forma, eu esperava que esse ano seria desse jeito, eu tinha tantos sonhos, tantos projetos, e nada disso se concretizou. Você tem colocado essas coisas diante do Senhor? Aquilo que você planejou, aquilo que você desejava, aquilo que você começou a construir, a fazer, e as coisas mudaram completamente. Você tem colocado essas coisas diante do Senhor? Tiago 5,13 diz assim: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Então, antes de irmos a qualquer um com os nossos desapontamentos, falar das nossas feridas, compartilhar dos nossos insucessos, de alguma maneira chorar por causa dos nossos desapontamentos, antes de ir a qualquer um, nós devemos ir a Deus e até ao Senhor. E depois de fazer isso, nós temos que seguir a recomendação de Pedro. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Então, depois de nós irmos até o Senhor e colocarmos diante dele os nossos desapontamentos, nós nos humilhamos, nós reconhecemos que nós somos frágeis, que nós não temos controle sobre nada, que a gente fez os nossos planos, mas o que prevalece é o plano do Senhor. Então, depois de tudo isso, da gente ter colocado isso diante do Senhor e da gente ter se humilhado diante dele, agora nós podemos confiar, nós podemos crer que Deus, se Deus nos deu a prisão, se Deus nos deu o desapontamento, se Deus nos deu essa situação de quarentena, se Deus nos deu essa situação de estar preso dentro de casa e não de ir para a Espanha, nós temos que crer que Deus sabe o que está fazendo. O Senhor sabe o que está fazendo. As ovelhas, elas não entendem como que o óleo cura as feridas delas. Tudo que as ovelhas sabem é que alguma coisa acontece na presença do pastor. E isso é tudo que nós precisamos saber também. Não sabemos o que o Senhor faz. Não sabemos o que o Senhor faz. O que nós sabemos é que Ele faz. Não sabemos como que o Senhor cura. Às vezes através de um milagre, através de uma pessoa, através de um remédio. O que nós sabemos é que Ele faz. Não sabemos como que o Senhor conforta. Não sabemos como que o Senhor liberta. Não sabemos como que o Senhor faz isso ou aquilo. Mas uma coisa nós sabemos, que Ele faz as coisas. E é nisso que nós temos que confiar, descansar. Se estamos feridos com os nossos desapontamentos, nós vamos até Ele para receber o óleo sobre a nossa cabeça. O óleo que cura as nossas feridas. Meus irmãos, que Deus possa nos abençoar nessa noite, que possa cuidar da vida de cada um de nós, que os nossos desapontamentos possam ser colocados todos diante do Senhor e que a gente possa receber dele a cura que nós precisamos. Amém? Vamos